Olá, comunidade aquática. Estamos aqui no podcast do Nadador, esse grande projeto que estamos aqui idealizando para contar um pouco da nossa natação, montar um arquivo vivo. Gostaria aqui de agradecer a Casa do Nadador e a Speedo por estar idealizando esse projeto. Total apoio aí para esse projeto da podcast do Nadador. E eu gostaria de apresentar nossa primeira convidada, Tereza Nascimento, ela que é minha amiga. Tá me colocando aqui nas aberturas desses projetos. Vamos lá. Queria que você falasse aí quem é a Tereza Nascimento, como você se apresentasse aí para o público. Eu acredito que muita gente já conhece a Tereza, mas a nova geração pode ser que alguns não conheçam, então se apresente aí, Tereza. Olha, não vou me sentir tão velha, tá? A nova geração. Então, eu me chamo Tereza Nascimento, tá? Eu fui atleta de natação aí durante muito tempo aí, meados de 98, até mais ou menos uns 2006, por aí, 2007. Né? Hoje eu trabalho sou profissional de educação física, né? Trabalho aí na parte de gestão de academias, fico também junto aí com o pessoal aí na graduação de educação física também, amo de paixão, né, essa questão aí de estar sempre junto com a galera da natação. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, a rotina já dá uma travada, mas então, assim, falar da gente, né, para se apresentar é meio complicado, mas a gente tenta, tá? Então, eu não tenho vergonha de dizer minha idade, né? Que tem muita gente que fala assim, não falo. Falo sim, tá? Eu tenho 38 anos, então... Tá nova ainda. Tô jovem ainda, jovem adulta. E... vamos começar esse projeto, vamos, né? Certo, bater lá, essa abraçada boa aqui. Bora mergulhar na piscina. Exatamente, então, vamos lá. Tereza, queria que você começasse o seu primeiro contato com a natação, onde iniciou, como ocorreu, você lembrasse disso aí pra gente. Tá. Vou contar que eu mesmo também não sei, apesar de ser seu amigo. Tá, muito amigo. Então, vamos lá. Gente, assim, eu comecei a nadar, na realidade, por falta de paciência da minha avó. Então foi ela aí. Eu estudava pela manhã, né? E aí, no turno da tarde, eu chegava, tocava o terror em casa. Então, minha avó até que chegou pra minha mãe e falou, muita olha, energia. não dá, arranja alguma coisa pra essa menina, porque ela tá demais em casa. E aí eu fui pra natação, eu comecei a nadar no Clube dos 100, que hoje é o Parque Hall, né? Lá no Parque Piauí. Comecei a nadar na época, acho que era 96 mais ou menos, né? Com a tia Doris, né? Na piscina pequenininha. Comecei na piscina pequenininha mesmo, não sabia nadar e era afoita. Mas demorou pouco tempo, né? E aí eu migrei de piscina, fui nadar com o tio Bosco. E... ainda lá, né? Ainda lá, isso. E aí, uma curiosidade muito, muito interessante é porque antes a minha mãe só tinha me matriculado em um horário. E não deu conta. Não acredito. Então, eu comecei a ter 2 horários de natação, que era pra ver se eu chegava em casa e, tipo, dormia. O negócio era bem, né, bem elétrico, bem intenso. E aí, o tio Bosco, na época, que conhecia o tio João, né, o João Nunes, começou a falar, eu comecei a me destacar dentro das aulas, né, já atravessava a piscina, né, fazia os 25 metros ali, já com uma certa, não vou dizer facilidade, mas foi bem rápido. E, nesse caso, o tio Bosco começou a falar com o tio João, e aí eu saí do Clube dos 100 e fui para o CSU do Parque Piauí, já no intuito de treinar para competir. Eu demorei pouco tempo do aprendizado. Não lembro nem quanto tempo não, né? Cara, na época era mini B, né? Então, isso deveria ser entre 97, por aí, 97, 98, né? E eu tenho também uma história bem bacana a respeito disso, porque, assim, a minha primeira competição foi na ABB, né? E tinha 5 competidoras.
E eu tava na raia 5, né? E eu lembro disso como se fosse assim... aconteceu ontem, vou lembrar. Eu tava na raia 5 e era 25 livre, né? E aí eu pensando, eu nadadora de borboleta, né? Vou nadar peito. Fui peito. Cheguei em quinto, né? Só tinha 5 competidoras. Olha a importância do técnico. E aí, cheguei em quinto e meu professor comemorou como se eu tivesse ganhado a prova. Poxa, você chegou em quinto, isso é muito bom, vamos continuar. Isso tio João, no caso. Isso, também. E aí, quando foi, né, passa o tempo e aí você percebe que só tinha 5 competidoras. Eu fiquei em quinto. E por conta dessa fala, né, me deu ânimo para continuar treinando, certo, né? A gente enaltece o papel do treinador. Do treinador, exatamente. Então, a palavra certa na hora certa, né, faz completamente a diferença para quem deseja continuar. E aí, lá no CSU, né, a piscina quebrou e a gente foi para ranking, né, antiga ranking com o Laurão. Mais ou menos aí em 99. Lá ainda continuava perto da sua casa, né? O CSU? Não, aí nesse caso... Não, o CSU continuava. Né? Com o tio João. Isso. E aí, quando o tio João... E aí foi uma galera, né? Fui eu, foi o Ramon, a piscina Renan, quebrou, não funcionava mais. Exatamente. E passou muito tempo, né? Em manutenção. E aí, pra gente não perder... Ficar sem treinar. Exatamente. Aí apareceu uma oportunidade, né, da gente ir pra ranking, né? O Lauro abriu... o espaço com bolsa, né, de natação na academia, e nós fomos para lá, né? Só que eu estava morando no Parque Piauí e tinha que ir para o São Cristóvão para poder treinar. Naquele tempo não tinha essa quantidade de academias e piscinas aqui em Teresina, né? Não tinha. E a gente começou indo para ranking, terminou que demorou muito, né, para o CSU reabrir. E aí eu continuei na ranking e terminou que a equipe praticamente ficou toda com... Migrou para lá, né? Migrou para lá, isso. Então... No caso, como é que... Queria que você falasse um pouco como você se locomovia lá para ranking, como que foi essa logística toda, né? Pronto. Porque geralmente a mãe que leva, né? Não, no meu caso era a van que levava. Tipo, na época tinha o transporte alternativo aqui em Teresina, pronto. E a gente tinha uma linha que parava realmente na esquina ali da Kennedy, né? Próximo ali da Breno Pinheiro. E a gente pegava a van, uma galera, um monte de criança pegava então, a sua mãe van. Não, porque já minha não mãe... lhe acompanhava mais, né, ela? Não muito, tá? Nesses primeiros anos, o tio João, né, ajudava bastante a gente. Ele saía ali do Mocambinho, bem pertinho, do Mocambinho, ia para a Zona Sul, e da Zona Sul voltava para cá, para a Zona Leste, né? Então era um itinerário. Eu lembro que a gente andava num Fusquinha, lotado, era ele e os atletas. E a gente ia treinar, né? Então a gente passou algum tempo dessa forma, e aí depois eu tive apoio também, né, do tio Pedro, que é não sei se hoje ainda é... Enfim, é o representante da Soferro, né? Na época, ele patrocinou muita coisa. Tipo, meus vales para ir treinar era com ele. Pra pegar a van, né, no caso. Isso, para pegar a van, né? Tanto ida e volta, e era vale de segunda a sábado. E quando tinha competição, né? Eles também bancavam, né? Então, eu nasci, vamos dizer assim, dentro de um projeto social no Parque Piauí, no CSU, né? Por intermédio do Lauro, a gente teve acesso, por exemplo, a uma piscina que tinha uma manutenção melhor, materiais também. Então, tipo, a gente treinava, tinha tudo. Porque num projeto social tem o básico, né? Prancha pro boia. Entendi. É o básico. E macarrão. Mas macarrão a gente não usa, né, na natação. Não usa. Então,
tinha o básico e lá na academia a gente já tinha palmar, a gente já tinha pé de pato, então... Grande teria também um acesso à musculação, né? Exatamente, mas aí eu já vim ter acesso à musculação já um pouquinho, tipo, um pouquinho mais velha já, né? Que não treinava musculação. Como ficou essa sua parte de natação competitiva? No caso com o tio João você iniciou, né? Ele incentivou bastante. E ao prosseguir lá no Lauro, na Rank, você começou a competir, a ganhar... que você ficou em quinto, né? A primeira competição. O que você lembra, assim? Queria que você falasse aqui pra gente. Quando você começou a ganhar as medalhas a nível estadual e depois a Norte-Nordeste, com qual categoria, se você lembra? Tá, lembro, assim, algumas coisas eu lembro. Então, aqui no Piauí, depois que virou a chave do Mini, né? Que antes era Mini, eu virei Mirim, era Mini. Mini, né? No tempo. Mini, não, era só Mini. Mini A, Mini B. Aí tinha Mirim 1, Mirim 2, aí ia. Pra quem não... Até esclarecer, porque não é da natação, são as categorias, né? Exatamente, a as nomenclatura. Idades. Exato. Então, quando eu comecei, teve essa competição do 5º lugar, né? E aí, tipo, a injeção de ânimo foi perfeita. Porque aí eu já tinha a ideia de sempre, poxa, agora eu quero subir no pódio. Né? E eu sempre fui muito competitiva. Então, eu até evito brincar assim muito. Eu não gosto de perder em nada. Mas, enfim, a gente aprende. E aí, a gente começou aqui né, a nível municipal e estadual. E eu fui competir a primeira vez em Fortaleza, no Caco Caminha, né? De 98. Inclusive, né, eu nadava peito. Nossa, eu não sei como. Nadadora de peito. Se perguntar pra mim como é que nada peito, gente, eu não sei nadar peito. O meu peito é utilitário, não é o peito competitivo, tá? Então, Caco Caminho, eu nadava crawl e peito. E aí, quando eu virei petis, o Lauro, né, vislumbrou medalha. E quando eu virei petis 2, em Belém, eu nadei a primeira vez o 100 borboleta. A gente não tinha as provas de 50 de estilo. Não tinha, né, nesse tempo? Não tinha, não. Só dos 50 livres. Exatamente, era 50 livres, o 100, né, de todos os estilos. E aí, a minha primeira competição foi em Belém, né, na DESEF. E... Lembra qual era? Era Caco Caminha também? Não, esse já era o Caco Caminha, pronto, era o Caco Caminha do primeiro semestre. Isso, do primeiro semestre. Eu lembro que eu nadei o 100 borboleta, e aí eu fiz um 17. Esse eu lembro. Petis 2, 1,17. Garotada aí que gosta sempre de estar comparando os tempos, fica só comparando. Vamos comparar os tempos, Né, eu fiz 1,17, não lembro o centésimo, mas foi nessa casa. E aí, beleza. Eu fiquei bem pertinho de ganhar medalha no Caco Caminha, né? E quando foi no segundo semestre, aí eu já fui nadar borboleta de novo, né? Eu ganhei medalha no 100 borboleta, ganhei no livre, né, no 100 livre e no 50 livre também. Os tempos, lembra? E agora os tempos aqui são maravilhosos. O borboleta, eu fiz um 10. 7 segundos. No borboleta já foi um 10, exatamente. E aí, no livre, eu fiz já 29, né? 29 50 livre. No 50 livre. E no 100 eu já tava fazendo piscina longa, exatamente. E aí E no 100 livre eu já tava ali na casa de... uns 5, uns 6, por aí, assim. Petis 2? Era. Não, Minto, desculpa. Olha, tô confundindo. Não, aí já era mais ou menos... Era quase... Não, eu fiz mais do que... Não, foi um 8, foi por aí assim. 8, foi né? um 8, Petis 2, porque eu lembro que eu passei um tempinho enganchada num 10, né? Foi 7 segundos, assim, de um semestre pro outro, mas depois foi... Ligeiro. Aí, no caso... Você vira ali a chave das competições de petis e já vai pro infantil, né? Isso. E como começou o infantil 1? Você já era sempre no infantil 1 já era campeã estadual, né? Já. Sempre se consolidou, né? Pronto, isso. E fora, quando iniciou no infantil 1, você já conseguiu ganhar medalha? Sim, conseguimos ganhar medalha no Leônidas Marques, né? Que é do primeiro semestre. Exatamente. Copa foi o de Norte. 2000, isso. De 2001, né? Certo. Foi a primeira... Pronto.
Esse 2001 foi você era 2000 infantil 1, né? 2001, isso. Certo. Aí já foi 29 de novo. Aí no Borboleta eu tava enganchada. Eu dei uma enganchada num 10, um 11 ali, em torno aí de uns quase 2 anos, mais ou menos, né? E isso sempre treinando com o Lauro lá, né? Treinando com o Lauro, isso. De segunda a Eu queria sábado. até fazer justamente nessa parte, falar como era o treinamento, né? Uhum. No caso, era de segunda a sábado. Segunda a sábado. Eu, como morava longe, né? Inclusive, até agradeço, Laurão, porque, tipo, os treinos começavam, salvo engano, eram às 17 horas para todos, né? E pra gente que morava mais distante, começava mais cedo. Ele abria a piscina e deixava vocês já Pra iniciar. gente, isso, pra gente. E aí a gente tinha Quem eram os os outros nadadores olheiros. nesse tempo? Os olheiros. Os Ó, olheiros. ficavam os olheiros lá Ah. pertinho da gente. Na minha época, quem nadava comigo era Regiane tem Silva, do recorde. Peito, isso. Que eram as 3 irmãs, né? Uhum. E elas moravam ali no Promorá e a gente pegava sempre A van e a o van, junto. todo mundo junto. Isso. Então a galera ali da Zona Sul Já tinha já tinha. a condução. Exatamente. Né? E nesses casos, assim, do treino mesmo, a gente começava mais cedo para poder ir mais cedo para casa, porque demorava 1 hora para chegar. É onde... Tipo, eu tinha escola, tinha que fazer tarefa, não dormia meio-dia. tá. Não tinha tipo como, assim, né? Porque não tinha que tinha- fazer. Exato, tinha que fazer a tarefa logo tudo. Também era muito ligada, né? Não podia ter nota baixa. Não podia ter nota baixa porque, né, juntava com tudo. Tipo, era o projeto, né, eu era bolsista na natação, e aí eu tinha que manter as notas para poder continuar nadando. Então, a dedicação para fazer tarefa era incrível. Pensando na natação. Pensando na natação, porque eu não podia perder. Então, a gente nadava, né, à tarde, até no máximo, estourando, no máximo mesmo, no máximo, até umas 7 horas da noite, no máximo. Aí vocês já malhavam ou não? Eu comecei a Algum treinar. exercício voltado ali Pronto. pra natação. A gente tinha um treino de musculação. Eu vou até citar uma pessoa aqui que me ajudou bastante, que ela é judoca. Não, pode Né? falar, pode ficar à vontade. A Aline Coutinho, né? Judoca super experiente aqui em Teresina. E ela quem me ajudou também lá nos treinos, né, da musculação. Ela que fazia os nossos treinos. No tempo ela já era do judô, Não, ela é? estava na academia. Ela certo. acredito que ela seja estagiária na época, mas ela que acompanhava a gente. Assim, Auxiliava, né, auxiliava, na realidade, né? E aí, claro, tiveram outros treinadores também, né? Mas eu lembro bastante que a gente conversava muito sobre essas questões. Eu via também muito ela, a Larissa também, que é outra professora, ela já era formada, a Larissa. E eu via sempre também, isso influenciou, né, na escolha também da minha profissão. Eu via sempre o pessoal estudando, né, lá na academia. Então, como lá era bem arborizado, então ficava uma galera assim nas mesas e estudando livrão de fisiologia. Ali né, naquele de ambiente da treinamento. rank, né? Exatamente. Então, lá no ambiente da rank, não era só ali a natação em si, né? A gente tinha a parte de força, as amizades tinha até a parte também. de areia lá também, né? Exato, tinha também. E a gente conversava bastante. Inclusive até inglês. A gente, o inglês era treinado lá. Não me pergunte como, mas era. A gente tinha um grupinho e ia. Né? Falava algumas coisas, a gente tentava. Então, foi muito nesse sentido, assim, do treino organizado. E o que a gente vê hoje, dentro da base do treinamento também, né? É bem assertivo. Pra aquela época, né? Porque eu acho que naquela época... E hoje também, os exercícios, a gente fazia muito palmateio. Muito palmateio. Não, eu faço um gancho porque naquele tempo não era tão... Não tinha internet, não era tão desenvolvido o treinamento voltado para natação competitiva, né? Exato. E naquele tempo já acertavam, né? Exato. O Laurão, na época, ele tinha uma agenda, era a agenda do ano. Então, cada folhinha tinha o seu dia, né? E tinha o dia de treino. Então, a gente conseguia acompanhar tudo. Acredito que ele deve ter, né, vários arquivos a respeito disso. Acredito que
Eu acho que tem. O Laurinho uma vez me falou que encontrou esse caderninho. Ele falou que tava folheando e viu. Isso, exatamente. Então, veio muito nesse rol de atividades. A gente tinha, por exemplo, uma academia à disposição, academia para treinamento de força, para treinamento de natação, fora aquele social com várias pessoas, tipo, que tinham uma ótima influência sobre os atletas que estavam lá, né? Para estudar. Multidisciplinar, né? Exatamente. Era um ambiente, pelo menos assim, na minha visão, sempre foi assim. E você que está acompanhando aqui o nosso podcast, está procurando produto de natação, a gente está aqui com esses 2 itens da Speedo, esse óculos Revo MR espelhado. Tereza aí... Eu acho que... esse aí eu lembro. Esse é muito bom. É espelhado, um óculos que você vai encontrar na Casa Nadador, essa linha da Speedo. E temos também essa touca Massage Cap, ela possui bolinhas internas que ajudam a não deslizar, né, soltar do cabelo. Você que tem cabelos grandes, é uma ótima opção. E vamos continuar, né? Dar continuidade aqui. Dando aqui o bate-papo. Uma paradinha só para agradecer aqui a Casa Nadador e Speedo que estão apoiando o nosso projeto aqui do podcast do Nadador. Foi feito lá na Rank, né? Isso já estava com 13, 14 anos. Isso. E sempre todo dia Fora as dobras. Fora dobra, né? Vocês faziam dobra pela manhã. E como é que você se deslocava para lá? Não, agora tem um detalhe. Na dobra, eu nadava lá no Clube dos 100. No Clube do 100. O que fechou foi o CSU, né? O que fechou foi o CSU. Que é a piscina... Isso. Aí, como minha mãe, né, era sócia do clube, então, tipo, ela ia comigo às 5 horas da manhã, com muita felicidade. Muita felicidade, né? Eita. Olhar quantas voltas eu tava dando. Que ela olhava assim, falava assim, filha, como é que você consegue? Só ir de volta, mas... Só vai, né? Só vai. Não, respira e vai. Esse universo aí, quem acompanha, né? O pai ou mãe que tá ali levando o filho pro treino. Minha mãe sempre me acompanhou, assim. Por mais que eu pegasse o ônibus, né? Até determinado ponto, minha mãe me acompanhava. Mas aí tinha um trabalho, tinha outras coisas também, porque, né? Tinha que botar comida dentro de inúmeras casa. obrigações. E assim, mas toda a competição minha mãe ia. Todas. Inclusive, quando a gente vira infantil, né? Que é uma quebra, assim, de um ciclo. Uma ruptura ali bem grande. Exato, bem grande. A minha mãe viajou porque aumenta o número de viagens, né? Na minha época, a gente viajava... Até porque começa brasileiro, né? Exato. Campeonato brasileiro. Exatamente. Nesse tempo você já tinha índice, né? Pra brasileiro? Eu já tinha índice, né? Com 10 já dava, né? Aí a nadadora de peito, fajuta, virou nadadora de borboleta, né? E dentro dessa questão do apoio em relação aos pais, né? A minha mãe, ela sempre acompanhou. Sempre. Inclusive, até então, né? Teve a competição Master aqui. Ela não chegou aí porque agora, ela... recentemente aqui em Teresina, Isso, né? Exatamente. Eu participei. Fui. Ela apareceu lá? Não, aí vamos lá. Aí ela disse que estava muito cansada, disse que demorava, porque agora ela tem vida fora, vamos dizer assim, fora a filha. A filha dela. Atleta, que não, né? Mais ou menos atleta. Entendi. E aí ela não foi, mas quis saber do resultado. Porque quando eu liguei para ela, depois da primeira etapa, ela já estava assim, e aí? Ganhou? Aí, tipo assim, e aí, ganhou? Eu ganhei umas medalhinhas aqui, deu certo. Aí ela, então foi bom. Pronto. Mas minha mãe sempre esteve comigo. Agora sim, é um ponto que é sempre importante também, né? O apoio familiar. Então, é uma base familiar importante na vida do atleta. Exatamente. Então, minha mãe estava sempre junto, minha avó estava sempre junto. Os meus tios também, né? Sempre acompanhavam, sempre que podiam, estavam acompanhando dentro da competição. Uma coisa que eu acho até engraçado é que minha mãe conversava com o Lauro, mas eu era pequena, né? Tipo, não prestava muita atenção, que era que eles estavam... não tenho muita noção do que estavam conversando e tudo mais. E aí, uma vez, a minha mãe falou, né? Porque começaram também alguns estudos científicos, principalmente em relação à questão de suplementação, né? De
eu tomava reposto energético básico, né? Entendi. Carboidrato durante o treino. E minha mãe ficava... Ela achava que era... Que é isso? O que é que ela tá Que tá dando pra minha tomando? filha? O que é que tá dando pra minha No filha? tempo devia ser o maltodextrina. Maltodextrina, tá? Tem um Eu que lembro. exatamente, eu comprava de saco. Um saquinho de retiro vendia na farmácia. Exato, era esse que a gente tomava durante o treino. E aí eu também tive, né, suplementação em relação à creatina também. E aí minha mãe, quando via, tipo, já ia meio assim com o Lauro Que é pra isso, o que é Aí, isso. novamente entra a importância do técnico, né? Tá explicando. Exato, né? Aí, tipo assim, ela não gostava, mas também não interferia no que, por exemplo, na explicação científica que era dada para isso, né? Cada um ali no seu quadrado. Cada né? um ali no seu quadrado, né? Não entrava muito, não. Mas sempre estava lá, era qualquer coisa. E, Tereza, queria que você falasse aí, a gente ainda não chegou no ponto das suas conquistas, né? Mas suas principais conquistas, que a gente já tá aqui naquela parte de seus 13, 14 anos, infantil, juvenil. Você que hoje tem recordes absolutos aqui no Piauí. Alguns foram quebrados, mas ainda tem. Então, queria que você falasse suas principais conquistas. E, se possível, se lembrar o tempo também, que eu gosto de estar comparando. Eu gosto de estar comparando. Todo nadador gosta de estar... Terrível. São terríveis. Nós somos terríveis. Então, assim, eu comecei a ir para brasileiro infantil, né? Então, no infantil eu não tive medalha. Nem final também não pegou, né? Eu peguei, eu acho que uma final só. Só, né? Uma final. Mas só. foi... o só, mas poxa, né? E como... tá desculpando. Pra ir... A gente sabe que hoje é custoso. Naquele tempo, você tinha algum patrocínio? Pronto. Quem sempre esteve próximo de mim foi a Soferro. Soferro, A Soferro perdurou durante muito tempo mesmo. Então ela pagava passagem? Pagava passagem. E isso quando eu não tinha apoio do próprio Lauro, da academia. O próprio Lauro também lhe ajudava, Exatamente, né? O técnico também me ajudava. Eu lembro que o primeiro traje, né? O primeiro traje que eu tive... Teve traje. Já tive. tive. Eu disse que saudade se tiver o traje. Então, já nós vamos buscar aqui os arquivos pessoais dela. Então, meu primeiro pele de tubarão, que foi na época, né? Como era que chamava naquele tempo? Era Aqua... Nossa... Tinha algum nome... Era da Speedo. Era da Speedo. Era da Speedo, mas eu não... Eu só lembro, eu sou péssima. Foi o Lauro que... Foi o Lauro. Na minha competição de Mococa. Mococa. É o Interfederativo que é brasileiro, né? Que hoje ela diminuiu assim, a visibilidade, né, no Mococa, mas ele era considerado o campeonato brasileiro. Exatamente. Principais competições. Principalmente porque não era por categoria, né? Não era separado, classe. Era por classe. Não exatamente. Então, Mococa pra mim também foi um divisor muito grande dentro dos brasileiros que eu participei. E no caso, você já foi pro Mococa sendo juvenil. Juvenil, isso. Eu fui juvenil, aí eu consegui duas medalhas, uma de prata, uma de Qual prata, foi a prova? 50 livre. 50 livre. Você, no caso, era juvenil 1, quando conseguiu? Sim. Não, juvenil 2. Juvenil 2. 16 anos. Isso. Aí eu tava lá batendo 27, 21. Fez 27, 21. 27, 21. Eu perdi por um centésimo. Eu não esqueço esse. Esse... Foi a prata, no foi caso. A prata, exatamente. Mas também foi... Minto, eu era juvenil 1. Eu era juvenil 1. Você juvenil 1 ganhou... Isso. Aí, no juvenil 2, eu já fui pra 27,08, mais ou menos, né? A diferença de um ano pro outro. E... Na outra prova, qual foi a outra prova? Você a outra prova foi o bronze, foi sem esse borboleta. Bronze. Não, foi o bronze do 50 livre. Do 50 livre, Agora, no brasileiro, eu fui campeã brasileira em 2003, no sem borboleta. Né? Foi um brasileiro... Prova que você julga como sendo o principal destaque seria o sem borboleta, né? Eu tenho um carinho especial. Era juvenil Eu era 2. juvenil 1. Juvenil 1. Juvenil 1. Tinha 15. Juvenil 1. Qual foi a cidade? Foi em João Pessoa. Por incrível que pareça, foi o brasileiro de inverno. Certo. João Pessoa. Né? E o tempo, qual foi? Foi quando eu consegui baixar. Olha só a diferença, né? Do 1,10 que aconteceu bem antes, e esse eu consegui fazer um 8. Um 8 de sem borboleta.
na época. Isso. E Aí depois... Quem não sabe, a Tereza é de uma geração que teve muitos nadadores que estavam na seleção brasileira, né? Sim, Eram do Norte e Nordeste, mas estavam na seleção. Exatamente. Inclusive, Joana Maranhão. Sim, eu competi com a Joana Maranhão no Interfederativo, né? Que também foi em João Pessoa, mas foi em outro ano, né? E a prova que a gente tava, vamos dizer assim, tava disputando na época, eu acho que era 50 borboleta. Já tinha, né? Os 50 borboleta. Já tinha Isso. ela. Também foi uma das medalhas, né, do Interfederativo, que eu acho que foi a primeira do feminino que foi ouro. Isso. Do Piauí. Primeiro ouro, né? Então, na realidade, foi uma crescente. Então, eu tive a base, eu não medalhei, né? Passei o infantil, quando deu no juvenil, aí eu já consegui resultados mais expressivos. Tanto é que os recordes que tem do absoluto daqui são provenientes dessa época. A gente tem feito um grande apanhado para atualizar esses recordes, sempre encontra ali. E aí tem um corte nisso da importância do atleta do início, ele não ser sempre campeão, né? Isso. Ele aprender a perder de pequeno. Exatamente. Por mais que a gente fale, né, falando assim em termo técnico da própria especialização precoce, que é justamente esse boom ali, enquanto você é bem jovem e depois você entra em declínio, né? Você não evolui. Você entra num pico... Fica no platô e é uma fase difícil. Mexe com o psicológico do atleta. Muito. Mas isso também foi, vamos dizer assim, foi muito bom. Na época, eu lembro que a gente teve... Porque Mococa foi transmitido na Sport TV na época. Foi. E aí eu lembro muito das palavras do Pulse. Ao vivo, exatamente. Do Pulse falando em relação... Porque não era só eu, né? Tinha eu e tinha o Belisário. Ah, sim, tinha o... É verdade. Que também treinava lá na Rank, né? Que também treinava. Isso, o Belisário treinava comigo. Né? Porque o Belisário, no tempo, acho que ele ganhou até o troféu de índice técnico lá, né? Isso, exatamente. Né? Então... Eu acho que foi índice técnico. Foi ele e o Cielo, foi? Ou não? Ah, e agora tu puxou minha memória que não tem memória. De alguma história agora. Puxou a memória da desmemoriada. Aí você e o Belisário nesse tempo ganharam medalha em Mococa, né? Sim, a gente ganhou medalha em Mococa. Também foi uma crescente, né? Da natação. E, na época, era um trabalho com velocista. E hoje a gente já vê mais mesclado, né? A gente tem, vamos dizer assim... Tem velocista, mas a gente já tem destaque, por exemplo, nas provas de 200, tá? Nas provas de 400, o próprio Águas Abertas também, né? Então, eu vejo como uma evolução em relação a tudo. Não só tempo, como também provas, né? Exatamente. As metragens. Né? Exato, porque aí não fica tão específico, né? Ser muito específico, às vezes, não é tão bom, né? Não, assim... A depender... porque na natação é muito... Vamos dizer assim, a gente tem a prova. Por exemplo, eu deixei de nadar peito, graças a Deus. Nadador de peito. Isso é uma piada... desculpa os nadadores de peito. Mas essa é a piada do ano. Eu deixei de nadar peito e fui nadar borboleta. Mas eu nadava costas, porque às vezes no campeonato, por exemplo, no campeonato piauiense, no Teresinense, tinha que pontuar. Então eu ia pro costas também. Nadava aquela costas. Disputa das equipes também. Exatamente. Né? Naquele tempo era... Isso. Não que hoje continua, mas naquele tempo também era bem acirrado. Era. Então, assim, a gente tinha um revezamento também que era, assim... Muito forte. Lá da Rank? Lá da Rank. Era eu, a Andréia, a Cristiane, né? A Andréia Santos, que nadava costas, a Cristiane Marques, que nadava... Ou ela nadava crawl, que a gente disputava praticamente a mesma prova, né? Ou ela nadava crawl, ou eu nadava... Ou investia as duas. Exatamente. E a Regiane nadava peito. Né? Foi assim, uns revezamentos. Eu acho que foi ela, Regiane, um pouco tempo atrás eu conheci ela. Foi comprou alguns itens lá na Casa do Nadador. Ela estava nadando só para se exercitar, né? Não, o povo que nada. Não larga. Não larga, Ela apareceu lá. Eu disse, rapaz, você que é a famosa. Ela, já exatamente. vi seus recordes. Exato. Tereza, e você chegou a ser convocada? Eu nem sabia, né? Mas você falou
no início aqui, que já chegou a ser, foi convocada, né? Sim, sim. A gente, na época, tinha uns campeonatos de piscina curta, né? E aí, isso já veio, por exemplo, já no finalzinho, já, né? Quando eu já tava... Tinha 16 anos. Eu já tava parando de nadar, praticamente. Mas Razão de vestibular. Isso, foi uma junção de coisas, na realidade, né? Foi... Não vou dizer que foi por Um único motivo. Mas a pressão foi bem grande de, tipo, você sair ali do ensino médio para ter uma profissão. Então, eu tinha que estudar mais, porque antes não era o Enem, né? Era o vestibular mesmo, né? Na época eu fiz PSIL, que era o seriado. Todo ano tinha... Todo ano. Primeiro ano tinha uma prova, segundo ano tinha prova e o terceiro ano também. também. E acho que naquele tempo também não tinha... não era tão desenvolvida essa parte da profissão de atleta, né? Não. Principalmente aqui no Nordeste, né? Não. Não tinha... Era tipo, vai ser o quê? Atleta? Atleta não tinha Já essa profissão. Fazia cara feia. Não, exatamente. Não existia família... essa profissão. Então, a minha mãe também sempre falava, olha, filha, você vai nadar, beleza, mas isso não vai ser, assim, a vida toda. Que vai pagar as contas. Como é que vai... Exato, começa a pressão. Então, aí, você, no caso, foi convocado, né? Fui convocada para a seleção, acho que no finalzinho de 2005. Era uma Copa do Mundo que era de curta, e não era a seleção principal, né? Mas a gente tinha outras seleções. Tinha como se fosse uma seleção de... Seleção de base, vamos dizer assim, né? porque eu não era júnior, né? Então tinham alguns... Eu acho que devia ser alguma forma da CBDA até de incentivar os atletas. Isso, talvez sim, né? Porque assim, a gente tinha o Pan Pacific, né? Porque vinha... Hoje tem, Ainda hoje tem, né? E também tinha, por exemplo, essa Copa que era 25 metros. E aí, na época, eu não fui, né? Isso também ajudou, vamos dizer assim, no hall de multifatorial de eu ter dado uma parada, até mesmo porque eu tinha que estudar. E aí eu passei na Federal. A Federal não tinha horário. Eu falo não tinha horário, gente, é porque tinha integral, disciplina de manhã, tinha disciplina de tarde, tinha disciplina à noite. Uma aula de manhã, uma aula à tarde, uma aula Exatamente. À noite. E aí, para eu treinar, aí eu tinha que ir para a universidade. Aí na universidade não liberava a piscina para nadar. Eu até agradeço, porque isso é segurança. Isso é questão de segurança. Não liberava a piscina para nadar. Pra gente poder treinar lá só durante a prática esportiva. Então juntou que eu ficava com furo na semana de treino, né? Tipo, sei lá, uma terça e uma quinta. Porque... Mas ainda continuava indo lá pro lado? Mas eu continuava indo. O negócio era punk. Exato. Então, nos outros dias que eu não tava na universidade, eu tava indo pra ranking. Mas aí começa o cansaço, né? Porque você vai andando, tipo, de ônibus, tem que estudar. Já vai ali uma transição para a vida adulta, exatamente. Né? Não é mais tarefa de casa, né? Já é uma responsabilidade maior. Então, mas juntou. No caso, você foi para educação física mesmo, na na Federal. Isso. Na realidade, assim, também tem uma história curiosa. Eu passei para fisioterapia na Santo Agostinho em 2006, né? Minha turma é de 2006. Então, foi vestibular 2005, 2006. Eu passei na UESP também, né, para educação física. Eu comecei estudando fisioterapia e passei na Federal. E passei para Federal no segundo semestre de 2006. Só que, particular, né, com preço na época, tipo, R$700 em 2006 era mais que um salário mínimo. Muito dinheiro, né? E aí, minha mãe trabalhando full time para poder sustentar e ainda pagar a faculdade. Eu tive até uma bolsa, né? Um percentual lá na Santo Agostinho, né? Mas mesmo assim, ficava muito difícil para minha mãe, né? Muito pesado. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, não dá. Vou pra Federal. No início ela foi meio resistente, porque, tipo assim, ser professor, porque minha mãe é professora. Então, vai ser professora. Ela sendo professora. Ela sendo professora. Minha filha, a rotina é pesada. Você vê como é que sua mãe, né? Sua mãe tá aqui e tal. Então, mas assim, tudo deu certo. Né? Eu comecei, mas fui pra educação física mesmo. Aí terminou
foi dando continuidade, mas não tinha mais aquele contato com a natação, né? Já era esporádico. Nessa linha, queria até que você falasse o quanto a natação te ajudou na tua vida profissional, porque a gente vê muito se falar de, não só a natação, mas em outros esportes. Se dedica tanto a isso e o que isso vai te dar? Porque sempre tem aquele comentário, a pessoa acha que tem que ter um retorno diretamente. Às vezes, indiretamente, você tem um retorno, né? Sim, claro. Como a natação te ajudou Então, vamos lá. na vida profissional? Pronto. A natação me ajudou muito a não desistir. Por quê? Na época, por exemplo, eu tiro muito desse 1,10 que eu fiquei um bocadinho de competição enganchada, né? Então, o fato das dificuldades acontecerem e eu ter que treinar para tentar baixar e não conseguir baixar assim de imediato, porque Lutando com a dor ali. Lutando com a dor, né? Tendo ali, mesmo tendo o suporte ali básico, mas isso foi muito, muito importante para mim. E também da frase que eu falei para ti aqui no início, né, do 5º lugar, isso também lá atrás semente. Exato. Você saber que o trabalho recompensa, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu fiquei em 5º. Às vezes as pessoas são bem ingratas com esportistas quando vê uma pessoa que fica em 5º. Em geral, vamos dizer assim. Porque não estão dentro do esporte igual a gente. Porque um 5º lugar na natação, independente se é regional, se é um feito extraordinário. A gente sabe disso. Não é uma medalha, né? Mas é um feito extraordinário. Por exemplo, um 5º lugar num brasileiro, uma final A no brasileiro, sabe? Então eu falei, só final. Exatamente. Então, essa parte eu tenho comigo até hoje. Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa. Hoje não foi tipo assim, não foi da medalha. Não foi da medalha. Mas foi o meu melhor naquele momento. Mas a medalha de amanhã está sendo construída hoje. Os não que você está recebendo. Exatamente. Então, a minha conquista de hoje, que eu estou fazendo hoje, mais tarde, eu acredito muito nisso, né? Mais tarde eu vou ter a recompensa. Eu também acredito nisso. A recompensa da medalha, vamos dizer assim, né? Que o esporte, ele molda ali o caráter sim. da pessoa para a vida, tanto a vida profissional como a vida ali no dia a dia, né? Exato. A gente fala muito, por exemplo, a parte hierárquica, né? Hierárquica muito nas lutas em si. Mas a natação também me trouxe isso. Por exemplo, os meus treinadores, os meus professores, eu tenho um carinho enorme por eles. Eu sei que eu não sou... eu sei que eu não sou, assim, muito presente na vida deles, né? Acho que até... aquele carinho. Mas eu tenho aquele carinho e guardo essa questão de, por exemplo, eu estar na competição e acreditar naquilo que o meu treinador tá falando para mim. Porque ele tá vendo você treinando todo Exatamente. Dia. Eu nunca vou esquecer o maior esporro que eu já peguei na vida, na natação do Lauro, foi ter respirado depois da bandeirola. A gente não respira depois da bandeirola. Chegou na bandeirola, bloqueia e pronto. Acabou. Perna e vai. Não, exatamente. Então é tipo assim, vai chegar, vai, só são 5 metros. Qualquer coisa, levanta a mão. O Lauro falava isso pra mim, qualquer coisa, levanta a mão que o árbitro te pega. Eu, poxa. Mas assim, foi uma das coisas que até hoje, por exemplo, eu vou pro Master, chegou na bandeirinha. Não. Eu não respiro, entendeu? Eu vou... A dor gerou a compressão. Exato, né? Mas também tive isso. Então é muito dessa construção mesmo, de estar junto, de perceber como é, de estar dentro da equipe. É trabalhar em conjunto, por mais que seja um esporte individual. Ele é isso eu ia falar, um esporte individual, mas... Mas quem tá ao redor da gente ajuda demais. Muito mesmo, muito mesmo. O que mais que ainda tem? Só eu vou olhar. Deixa eu ver. O que mais que ainda tem? Acho que eu só não toquei no fato de tu falar que se tornou, onde trabalha, né? E tem gente que fez mestrado. Nem falei. Porque essa parte, isso aí dói. Já tá. Sou professora. Não. Porque o mestrado é muito dolorido. Os trotes. Os trotes que era de quê? Os trotes dos calouros. Dos calouros. Os trotes dos calouros. Gente, não façam isso.
Essa última viagem, a gente tava... No caso, pode falar. Essa última viagem aí pra Salvador, eu tava só ouvindo, né? A galera falando e tal, não sei o que. Aí eu falando, gente, na minha época... Esse ano... lembrei agora esse ano, né? A gente foi pro Interfederativo. Exatamente. Cara, na minha época, meu Deus do céu, era muito pesado. Era muito pesado. Era muito pesado. Mas se fizer hoje... Noa, se fizer hoje... É caso de polícia. Exato. Mas assim... Era algo que a gente tava todo mundo junto e todo mundo ficava esperando quem vai ficar com a Maria Chiquinha. Tipo assim, os meninos com a Maria Chiquinha, os pomponzinhos aqui. E, assim, como eu era assim meio protegida, eu tive minhas regalias. Protegida por quê? Pelo Lauro. O Lauro não deixava. Não, o Lauro, tipo assim, eu viajava, o Lauro sentava aqui na poltrona, às vezes eu sentava, tipo, da janela pra lá, porque eu tinha que dormir na viagem. E não deixava... Não, na ida eu tinha que ser... Só dormir, tentar comer. Descansar ao máximo, hidratar e pra preparar. Depois você brinca, né? E aí eu lembro que eu fui pintada várias vezes. Todas as competições. Foi o Leônidas Marques, foi o Milton. Não, calor em tudo. Tipo assim, o Leônidas, o Milton, o Walter Figueiredo. O brasileiro não, porque, tipo não, assim, eu ia sozinha, né? Eu ia sozinha com ele. Então, mas o restante, cara... E tipo, por mais que não pareça, mas eu sou meio envergonhada. E quando era pra desfilar, nossa senhora... No quadro da piscina. Exato. Eu morria. Mas era muito bacana. E outra vez foi porque, tipo assim, eu levei uma toalhada de atraso. Demais de atleta? Ou... Não, o famoso corredor com a toalha. Sim, entendi. Né? Eu levei uma toalhada. Mas nem foi culpa minha. Mas eu levei. Né? Uma viagem também, porque o ônibus tinha que sair no horário. Aí atrasou. E aí eu, tipo assim, eu tava num local que foi o local que disseram que era pra ficar. Eu estava lá. Eu e minha mãe. Belíssima, pensando que não ia acontecer nada, porque mamãe tava lá, né? Aí, o ônibus estava parado em outro local. E, tipo assim, era eu esperando em um lugar, o ônibus esperando no outro lugar. Porque aí, não, acho que não tinha um WhatsApp, não, né? Gente, nada. Era Libertador. Tinha que... Fica tudo aqui, não tem muito registro. E aí, nesse dia, por conta da demora, né, eu entrei no corredor. Fui pro corredor da toalha, eu peguei uma toalhadazinha, minha mãe ainda foi dar uma brigadinha, mas tipo, não deu. Não teve jeito. E vamos pegar aqui seu arquivo pessoal que você trouxe, muita... Olha, aqui tem um bocado de historinha. Cadê a foto aí com o traje da Speedo? Isso, o traje da Speedo. Gente, eu tive traje, tá? Não acredito quando ela... Falar que não tinha traje. Não, mas eu nadei, eu nadei mococa com ele. Eu só nadava o brasileiro. Só nadava o brasileiro. Nem Norte e Nordeste não usava. Não, Norte e Nordeste eu usei. Mas era pouquinho. Era poucas competições, né? Poucas competições. Por quê? Porque tinha que durar. Tinha que durar mais, né? Não podia. Tinha que durar, né? Inclusive era maior mesmo, né? Eu nunca me acostumei a nadar com macaquinho. Aí é sua mãe, né, no caso? Ou não? É, minha mãe. Aí a mãe da Tereza. Minha mãe. Pode ir. Pra quem tem o interesse de ver Tereza com a sua mãe aqui, é o que? Aí foi um cacaminha. Cacaminha, né? Salvador. Exatamente. 2000. Eu sempre nadei com um maiozinho de papel, pra falar a verdade. Né? Que era da Rank, né? Tinha isso, na época era da Rank e tal. Papel. E aí... Tereza, em relação ao traje, no tempo você não lembra, né? De valores, que hoje em dia já é bem... O valor não, bem o valor alto, né? é alto, era alto também, mas assim, eu fui presenteada. Depois eu fiquei sabendo que esse presente deu problema. Mas deu certo. Viu? Tem essa aqui, eu não sei. Não sabe quem é essa daqui? Não né? sei, a Louise. Aí o famoso traje da Tereza. A Louise era uma nadadora, né? Não sei. Da que Bahia. Walter Figueiredo 2003. Pronto, olha. Ela também com traje aqui da Speedo. Pronto, olha aí. Essa galera. Tereza aí que guarda tudo. Não sou eu que guardo, tá? É a mamãe que guarda. Quando eu disse pra ela que vinha pro podcast, ela, leva as fotos. Eu que, mãe, menos. Foto de brasileiro no foto pódio. De brasileiro eu tenho aqui. Tem foto no pódio? Tem. Minha mãe comprava todas as fotos. Naquele tempo já tinha um fotógrafo, né? Paulo Swin.
Ainda hoje ele atua nos Norte e Nordeste, que eu já vi. Exatamente. Olha, esse aqui foi num caminho que teve aqui em Teresina. Isso aqui foi 2003, lá no Jockey, né? Foi bom. E aqui... Mas no caso tá premiando aí? Tá. Tava premiando. Tereza aí. Esse aqui 2003 foi no Brasileiro. já teve aqui, não? Norte e Nordeste... Isso, aqui em era na piscina. Em Teresina. É do Pronto. Jockey, foi do Jockey. Exatamente. O Chicão falou que botou Exatamente. a arquibancada. Exatamente. Isso aí foi que é hoje a piscina da Great, né? Uhum. Pronto. Aí brasileiro. Aqui foi qual prova, você lembra, Tereza? 2004. Cara, aí foi Recife, o Sem Livre. Sem Livre. Que a Tereza... Foi... Não foi o 50 não, que perdeu por um centésimo? Não, foi Foi não. não, O né? do 1 centésimo foi de Mococa. Foi Foi de Mococa. São muitas histórias. Aqui é Milton Medeiros. Aqui tá no pódio com a Joana Maranhão, né? Ela... E essa prova aqui foi qual? Essa, salvo Câmera aí, engano, puder dar um foi close aqui nessa... 50, acho que foi 50 borboletas. 50 borboletas, né? Tenho quase certeza. Ela... Joana Maranhão em primeiro. Terrível. E você em segundo. Esse aqui foi, acho que foi um dos primeiros caminho. Assim que eu comecei a competir fora. Com suequinho. Eita, esse sueco aqui, eu gosto muito dele. Gente, e sem borracha, por favor. Sem borracha. Sem borracha, por favor. Tem várias aqui. Tem essas aí são... Tem muita foto aqui. O Anderson Carlos, né? Exatamente, Anderson Carlos, Belisário. Aqui é o Belisário, é? Aí é o Beli. Eu nunca tinha visto foto dele novo, não. Pois aí é ele. E pra quem não sabe, Belisário, nosso amigo Chicão aqui, que na época era presidente da federação. Uhum. Chicão, Belisário. Pra quem não conhece, tá aqui a foto do Belisário e o Anderson Carlos. Vocês três nadavam lá na rank, né? Era o Não. Nadava na rank só eu e o Beli. E o Anderson foi depois. O Anderson foi depois. Ele treinava com o Chuderico, né? Isso, com o Chuderico. Salvo engano, era nas classes. Nas classes produtoras, que era ali onde é... Na Kennedy, né? Isso, Kennedy com a Dom Severino. Isso, onde hoje eu acho que é o Açaí, não sei. Eu lembro desse clube lá. Isso aqui foi uma encomenda, né, do municipal também, acho que com o tio João. Aqui, pronto, esse daqui tá melhor. Um dos primeiros técnicos da Tereza. Exatamente. Ele que é pai do Renan, né? Isso, do Renan, do Ramon, da Ruana. Com o Firmino aí. É a comenda aí do... A comenda municipal. É a medalha conselheiro aquele Saraiva. troféu Carlos Said também, né? Também você ganhou. tem. Acho que tem um aqui. Foi o Anderson. Tem muita foto, viu? Tem muita foto aqui. Pra procurar. Pois... Troféu Carlos Said aqui no... Troféu Carlos Said. Pronto, olha aí. E já vamos chegando aqui ao fim. Queria pedir aqui para você, Tereza, deixar um recado para nossa comunidade aquática. Então, gente, assim, eu já conversei com alguns atletas aqui em Teresina e eu acho que é bem importante. Acho que para qualquer um outro, né? A gente ter realmente aquele senso de responsabilidade do nosso papel. E também essa questão da não desistência. Porque passar por um período ruim, a gente vai passar. Isso é fato, a gente vai passar. Por exemplo, é um tempo que engancha. Eu falei aqui com vocês, né, nesse podcast. Então, você também ser paciente vale a pena. E muitas vezes, quando a gente se cobra bastante, porque eu lembro disso, eu falava assim, poxa, não é possível, no treino fazendo tempo, quando chegava na competição não saía, né? Então, quando a gente se cobra bastante, né, e que essa cobrança, ela se torna algo que te trava, então tá na hora de respirar um pouquinho, né, porque você também precisa se divertir nadando. É um esporte individual, é um esporte solitário, porque por mais que a gente esteja lá na equipe, mas é você e você. E pensar que hoje não aconteceu, mas eu preciso fazer o melhor para que aconteça, por exemplo, na competição, né? Para que aconteça também durante o treino.
deixar também esse recado de tipo, acreditem no técnico de vocês, né? Muitas vezes a gente revida, eu revidei várias vezes, que eu também não era assim, a atleta modelo de estar, né? Eu revidava às vezes, né? Então, a gente precisa entender também o lado do técnico, né? Muitas vezes ele está cobrando ali da gente, mas ele sabe até onde a gente vai, né? Então, acreditem, né? Não desistam. A gente tem realmente uma evolução ainda a ser seguida, né? A ser alcançada na realidade, dentro da natação, tanto masculina quanto feminina, né? Aqui no Piauí. Então, meu recado é mais não desista. Vão acontecer momentos ruins, mas esses momentos ruins serão compensados mais tarde, né? Então, continue a nadar. Que é para poder trazer aí mais medalhas e quebrar mais e mais recordes. Eu fico muito feliz quando o pessoal quebra os recordes, meus recordes antigos. O pessoal pensa que não, mas eu fico muito feliz, porque quando não quebra, né, é um sinal de involução. Com certeza. Então, poxa, recordes de mais de 30 anos. Eita, tem alguma coisa que... Exatamente, tem alguma coisa que está acontecendo que não está legal. Então, quem tá pertinho, então, acho que tá faltando treino de virada no final do treino. Treino de virada. Treino de saída e treino de virada. Então é isso. Obrigada também. Muito obrigado, Tereza, por ter aceitado essa proposta e vindo aqui ser nosso primeiro convidado nesse projeto, que eu acredito que vai ter mais pessoas que vão vir falar, vão contar mais sobre a nossa natação, para que possa incentivar as nossas próximas gerações e não fique perdido, porque tem muita história a ser contada. Tem muita coisa. Muita coisa. Muito obrigado você que acompanhou. Até mais.